pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus, mais uma vez, estamos reunidos em pensamento, em sentimento, e a emoção é grande. E para começar, vamos agradecer ao nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais uma vez termos essa oportunidade de estarmos neste planeta, neste momento, vivendo as experiências que necessitamos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Agradecemos a Jesus por este momento em que buscamos a compreensão do Evangelho, da Boa Nova, que nos alegra os corações, e agradecendo a Mãe Santíssima, que nos envolve com as carícias das suas mãos amorosas. Agradecemos aos nossos anjos guardiões, aos nossos benfeitores amigos e à nossa querida Mãe Zeferina, por nos abraçar alegremente na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus seja sempre louvado. Então, meus irmãos, bem-vindos em nome de Jesus. O nosso estudo da noite é parte do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Do capítulo 17, que Allan Kardec extraiu da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 44, 46 a 48. E essa passagem nós transcrevemos aqui neste momento, né? Que é a seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se amardes os que vos amam, somente os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí, na questão número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores se pode o homem compreender a natureza íntima de Deus. E a resposta é a seguinte: não.
falta-lhe para isto o sentido. Então, perante Jesus e os espíritos de luz ou espírito de verdade, né, que para nossa visão de espíritas, espírito de luz ou espírito de verdade, são aqueles espíritos que compõem a equipe de Jesus que nos trouxe a terceira revelação, ou o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Então, nós estamos aí diante de uma grande dificuldade. Primeiro, a proposta de Jesus é para que sejamos perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito. E os espíritos de luz dizem a Kardec que nós não possuímos sentido para conhecermos a natureza íntima de Deus, né? Então, como que nós podemos fazer diante dessas questões, né? Como que a gente vai poder conciliar tudo isso na nossa cabecinha, né? Na nossa conciliar tudo isso nas nossas reflexões. E aí a gente tem que fazer o quê? Buscar um consenso, né? Como que a gente pode ser perfeito como alguém cuja natureza ou os atributos nós desconhecemos? E a gente sabe que, estudando mais Kardec, tem mais questionamentos, né? Quando ele colocava assim uma dúvida, ele ia mais a fundo. Então, nas questões 10, 11, 12, 13, ele fazia mais questionamentos até chegar a um entendimento. E aí nós ficamos nos aprofundando, né, buscando mais entendimento. E aí, no início mesmo das nossas reflexões, buscando esses entendimentos, veio à nossa mente uma canção, né, a letra de uma música do compositor Flávio Venturini. Essa música foi gravada a princípio pelo cantor Milton Nascimento, que se chama Caçador de Mim. E na primeira estrofe dessa música, fala o seguinte: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. O que a gente entende, né? O que a gente depreende da letra dessa canção, dessa estrofe? Porque todos nós temos muito amor dentro dos nossos corações, né? Fomos feitos assim, com todo esse potencial de amor. Muita emoção, todos nós temos, tanto que às vezes transborda, né? E foi assim que a vida nos fez, né? Muitas vezes nós somos muito doces, muito amáveis, muito afáveis, e muitas vezes somos atrozes, somos ferozes, somos mansinhos, né, meigos, e outras vezes somos aquela peste, né, que ninguém suporta, que todo mundo foge. Mas isso daí faz parte de nós, porque nós somos caçadores de nós mesmos. Nós buscamos esse entendimento, né? O que vale dizer tudo isso? Que nós estamos sempre buscando colocar dentro de nós algo que nos afirme como criaturas. Se a gente for buscar essa visão dentro da psicologia, né, esse enfoque, os psicólogos vão nos esclarecer, vão nos explicar direitinho toda essa gama de questionamentos que a gente tem a respeito de nós mesmos, outras letras de músicas, outras condutas, outros
temperamentos vão nos colocar direitinho o que é essa busca, né? O que são esses temperamentos nossos, diante da vida, do nosso dia a dia. E aí, a partir desse raciocínio, nós colocamos e direcionamos as nossas considerações para o vocábulo perfeição, né? Por quê? Porque Jesus colocou para a gente ser perfeito, né? E os Espíritos colocaram para nós que nós não teríamos condições de descobrir, de conhecer a natureza íntima de Deus, então nós temos que chegar a esse entendimento para que nós possamos continuar nossa caminhada de forma a ser uns caçadores de nós vitoriosos, né? Não aqueles caçadores que no final das contas abate a caça. Nós não queremos ser aqueles caçadores que nos abate. Nós queremos ser os caçadores que nos coloca para cima, que nos coloca depois em um pedestal. Depois, na frente, nós vamos ver que esse caçador não é aquele que chega a ser Deus, né? Que ele é Deus absoluto, e sim na nossa condição de criatura. Então, nós somos caçadores no sentido de que somos espíritos imortais. Enquanto cristãos, nós acreditamos que somos espíritos imortais. Nós buscamos fazer algo aqui, caminhar para que esse nosso espírito adquira condição de chegar ao mundo espiritual, retornar, e aí nós já estamos em busca da perfeição. Então, somos caçadores no sentido de que somos espíritos imortais e, enquanto espíritas, acreditamos que nós estamos em evolução. Nós vamos e voltamos para evoluir. A cada vez que nós vamos melhores. Quando voltamos, melhoramos mais um pouquinho. É essa a nossa busca, né? Essa é o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa vontade. E aí, uma passagem evangélica do evangelista João, no capítulo 10, versículo 34, Jesus responde aos apóstolos, né? Não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Não nos motiva essa busca do Deus que há em nós? Nessa passagem do Evangelho, não nos motiva a buscar, né, esse Deus que Jesus proclama que há em nós? Nós estamos o tempo todo sentindo que há algo muito bonito dentro de nós. Existe momentos assim, né? Aqueles momentos que o Flávio Venturini fala, né? Que por tanta emoção, na nossa convivência com as pessoas, dentro do nosso lar, na escola que a gente frequenta, na igreja, no nosso templo religioso, muitas vezes na rua, dependendo do episódio que a gente vivencia no mercado, a gente sente o estímulo de determinados episódios que faz brotar dentro da gente uma emoção tão gostosa, tão maravilhosa, né, que a gente fica tão feliz, tão agradecido por estar neste mundo, por estar vivendo, né, por estar vivenciando aquela situação, e a gente sente que há algo muito lindo, muito bonito dentro de nós, que é esse Deus que Jesus fala, né? Vós sois deuses. Nós temos, assim, características, atributos que nos faz agir como deuses verdadeiros.
né? Ações, atitudes, as nossas atribuições, as nossas funções perante a nossa família, né? Perante os nossos amigos, os nossos colegas, mesmo no nosso aprendizado, diante de situações e de pessoas que nos maltratam, que muitas vezes nos magoam, nos ferem, e que hoje nós já somos capazes de perdoar, de relevar, tudo isso é um Deus que existe dentro de nós, né? De cada um de nós. Então, o que nós estamos fazendo aqui realmente é buscando essa condição de nos tornarmos Deus, de fazer aflorar dentro de nós esse Deus que existe, né? Fazer com que as pessoas percebam, demonstrar às pessoas que existe esse Deus dentro de nós, né? E aí Mateus vem no capítulo 5, né, do seu evangelho, e fala no versículo 16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então ele vem nos relembrar, né? Porque nós já vimos várias e várias vezes, embora a gente ache que somente agora na doutrina espírita é que a gente consegue ver através dos estudos, né? A gente acha que só vê as lições do Evangelho agora, mas não é. Nós já temos esse conhecimento a partir de outro tempo, né? Mas a gente já conhece esses conteúdos, né? Esses chamados de Jesus há mais tempo. Então, a gente consegue relembrar, né? Mateus relembra nessa passagem que Jesus veio sentenciar que nós confiemos em nossos potenciais, né? Nós precisamos confiar nisso. Se a gente não confiar, a gente costuma dizer, né? É a mesma coisa da gente ir ao médico, ele prescreve o medicamento e a gente fala que não vai tomar porque não tem fé naquele medicamento. Sendo que a gente não teve 15 anos, 17 anos de preparo, né, no curso de medicina, para ter aquele conhecimento de prescrever aquela medicação para o paciente. Aí a gente fala que não tem fé naquele medicamento e não vai atrás, né? Então, Jesus vem falar para a gente que a gente tem esse potencial e a gente precisa confiar nisso. Então, a perfeição que Jesus se refere é no sentido de que nós tenhamos como meta, né, o nosso crescimento, né? Com qual significado que nós precisamos encarar, né, focar esse crescimento? O do aperfeiçoamento de que cada um de nós seja capaz de realizar. É isso que nós precisamos definir, né? Tem aí a pedagogia, a metodologia e aquelas disciplinas que a gente tem, né? No curso superior, que fala que a gente precisa de planejar, e dentro do planejamento tem as metas, os objetivos e tudo isso. Então, com Jesus é a mesma coisa, porque Jesus foi um excelente pedagogo, né? Foi um excelente professor, e então ele fala para a gente definir, né, a nossa meta. Se nós queremos realizar o nosso crescimento, né, o nosso aperfeiçoamento, então é nesse sentido, né?
nós somos capazes, ele já disse que somos. Então, tem que ser de forma consciente, de modo gradativo, né? E com a certeza de que nós conseguiremos, pouco a pouco e progressivamente. Então, nós não podemos ficar achando que nós vamos conseguir as coisas de um dia para o outro, né? Da noite para o dia. Ah, eu entrei em tal religião, agora eu já vou ser perfeito, né? O mês que vem, com toda certeza, eu já vou ser perfeito. Ah, agora eu estou na doutrina espírita, eu vou ser perfeito, porque lá é uma doutrina esclarecedora, consoladora. Eu agora sou um cristão e sou espírita e sou perfeito. Lá tem a receita e eu vou acreditar. Não, não é dessa forma, né? Se fosse assim, de 2000 anos para cá, nenhum de nós que estamos aqui no planeta, né, agora estaríamos aqui. Estaríamos num outro planeta, né? Que nem de regeneração seria. Pela nossa contagem aqui, 2000 anos, né? 20 séculos, nós estaríamos, nossa mãe, hein? Muito para lá, eu nem sei que planeta seria esse. Acho que nem seria desse, dessa constelação aí que nós conhecemos, né? Que nós ouvimos falar. Seria de outra galáxia, de outra. Então, não é assim, meus irmãos. Nós precisamos ter isso bem definido, né, na nossa mente, que a coisa é mais devagar, né? A única coisa também que nós precisamos ter na nossa mente é que nós não podemos cruzar os braços, né? Dizer assim, não, nós temos várias e várias encarnações. Eu, particularmente, eu gosto muito de uma colocação do Leon Denis, que ele fala que para nossa evolução, nós temos os séculos. Eu sempre gostei muito dessa colocação dele. Só que a gente tem que raciocinar muito em cima disso, né? Nós temos os séculos e os séculos, mas como dizia o artista lá, esse século urge, né? Nós já estamos muito, mas muito, muito atrasados e precisamos ganhar tempo. Esses séculos existem, mas nós temos que correr muito para que a gente consiga esse estado de perfeição, né? Que a gente seja capaz, mas que sejamos capazes mesmo, que nós usemos essa capacidade quanto seja possível para nós, né? Que nós determinemos, que nós nos apliquemos. Então, ser perfeito como o nosso Pai Celestial perfeito, hoje, é uma coisa totalmente possível. Mas é assim, dentro da nossa condição, né? É uma possibilidade de aperfeiçoamento que é relativo à nossa condição de quê? De criaturas, e não como uma possibilidade de aperfeiçoamento absoluto. Esse daí a gente nunca vai conseguir. A gente fala assim, nunca é uma palavra muito puxada, é muito pesada, mas nesse caso, ela é puxada mesmo, ela é verdadeira. Nós nunca vamos conseguir. Por quê? Porque Deus é o único e essa condição é só dele, né? Ele é o nosso Criador. Ele é perfeito em todas as perfeições. E nós não teremos condição de chegar a isso. Mas nós temos toda a condição de chegar ao aperfeiçoamento relativo, aquele que nós somos capazes de chegar. Aquele aperfeiçoamento que a gente acha, né, que o Chico Xavier já chegou
e que nós não chegaremos. Bobagem nossa, nós chegaremos. O Chico Xavier, quantos séculos levou? A gente não tem nem noção, né? Mas nós temos condição de chegar, né? Paulo de Tarso, todos esses luminares aí que a gente cita, que a gente conhece a história, né? Todos eles tiveram o caminho que nós também temos, nós também teremos que percorrer, porque esse aperfeiçoamento ele não é gratuito, né? Tem lá as suas compensações, mas antes das compensações tem as dores, né? Tem as nossas necessidades kármicas, tem tudo isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer, vem nos mostrar, vem colocar para cada um de nós, né? E aí, na sequência das nossas reflexões, Jesus vem nos dizer que essa perfeição consiste em amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Ou seja, é a prática da caridade na sua mais alta definição. Isso implica em quê? Na prática de todas as outras virtudes, né? E aí, se os irmãos me permitem o atrevimento, a audácia, eu quero deixar no ar duas questões. Quem são e onde estão estes inimigos? Aí eu vou fazer umas perguntinhas para mim mesma, como resposta para mim. Vocês vão pensar, vão refletir, vão quebrar a cabeça aí para ver se consegue acertar essa questão. Será que o meu inimigo sou eu mesma? Será que está dentro de mim esse inimigo? Será, meu Deus? Ou será que ele está dentro da minha casa? Não. Eu amo tanto meus irmãos, minhas cunhadas, meu sobrinho neto, tudo gente boa, a gente não briga, não tem confusão, não tem desacerto. Mas a gente torce para time diferente. Se bem que a maioria é atleticano. Não, só tem eu de vascaína. Mas, assim, inimigo a gente não é, né? Mas também tem botafoguense, tem palmeirense, tudo. Tá. Aí tem meu esposo que não torce para time nenhum. Mas não, dentro da minha casa a gente se dá bem. Tem evangélico, tem só eu de espírita, mas tem católico também. Será que os meus inimigos estão na minha vizinhança? Sei lá. Não, me dou bem com meus vizinhos. A gente quase não se fala, né? Ainda mais agora com essa história de pandemia, mas sei lá. Eu gosto da menina ali da esquina, da mercearia, eu gosto dela, gosto mesmo. Ela é gente boa pra caramba, mas já tem uns 20 dias que eu não vou lá. Nem olho lá pro lado, porque agora tá na pandemia, né? Sei lá, mas eu vou pensar mais, eu vou descobrir quem que são os meus inimigos, né? Tá, então prosseguindo, né? Aí Kardec pergunta, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí tem, na sequência do capítulo, né, o manual de instruções, que em 19 parágrafos fala sobre o homem de bem, que entende as vicissitudes da vida, as dores, as decepções, como provas e expiações, e aceita tudo sem murmurar. Porque o manual de instrução, nele estão contidos os ensinamentos proféticos, bíblicos e evangélicos, né?
tudo esclarecido à luz da doutrina espírita. Né? São ensinamentos que para o nosso aprendizado de ontem, de hoje e de sempre, vai nos dizer direitinho o que a gente tem que fazer para descobrir, né, que nós somos caçadores de nós, mas que nós não vamos nos abater, porque também, além da música do Milton Nascimento, nós temos uma musiquinha no meio espírita que fala que um dia todos nós seremos anjos. Então nós vamos trabalhar, nós vamos acreditar, porque não é segundo a música, é segundo Jesus, segundo as leis divinas, um dia todos nós seremos anjos. Foi para isso que nós fomos criados. Então nós vamos neste momento, meus irmãos, nos despedirmos, agradecendo de todo o nosso coração a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos permitiu estarmos aqui com muita alegria, com muito prazer, né? E se vocês ainda me permitem, 30 segundos, agradecendo a Deus pelos 6.4 completados hoje, falando sobre Jesus, sobre a doutrina espírita. Não 6.4 falando sobre Jesus. Comecei há alguns aninhos atrás, né? Mas 6.4 de aniversário. Beijo para todos vocês, parabéns para todos nós, viu? Um abraço, fiquem com Deus.